Então vamos falar hoje sobre equações não homogêneas e oscilações mecânicas. Então primeiro vamos falar sobre o método da variação dos parâmetros. Bom, a gente viu na aula passada que a solução geral de uma EDO não homogênea, que tem essa forma, ou seja, é uma EDO linear e não homogênea. E aqui eu tenho esses coeficientes aqui constantes, multiplicando y duas linhas, y' e y, e tem uma função g de t aqui. E aí a solução para essa EDO, a gente viu na aula passada, que é dada por y de t igual a yh de t mais yp de t, onde o yh de t é uma solução da equação homogênea, com g de t igual a zero, e yp de t é uma solução particular da equação não homogênea. Então, a gente pega primeiro, faz esse g de t aqui igual a zero, bota um zero aqui, aí você vai ter essa EDO linear aqui homogênea. A gente pega a equação característica, acha as raízes e analisa se ela é duas raízes reais, uma única raiz real ou raízes complexas conjugadas. E a depender de cada uma delas, você vai ter uma fórmula específica para a sua solução homogênea. Então, essa aqui seria a solução homogênea dessa EDO aqui, né, quando eu faço igual a zero. E aí, depois a gente vai tentar achar uma solução particular para o caso com o g de t aqui. E aí, essa aqui é justamente essa solução particular. Se a solução homogênea ela tem a forma C1y de t mais C2y2 de t, então nós vamos procurar uma solução particular que tem a seguinte forma. Então você vai ter aqui U1 de t multiplicada pelo y1 de t, que é esse y1 aqui, mais U2 de t multiplicado por y2 de t, que é esse y2 de t daqui. Onde esse U1 de t e o 2 de t são funções a determinar. Então, derivando essa solução particular aqui, nós vamos obter a derivada da solução particular vai ser U1y' mais U2y2' mais U1' y1 mais U2' y2. Então, aqui eu utilizei a regra do produto. Então, a derivada disso daqui é isso mais isso, e a derivada disso daqui é isso mais isso. E aí, se a gente impor uma certa condição, se a gente falar assim, vamos analisar aqui quando U1' vezes Y1 mais U2' vezes Y2 é igual a zero, vamos assumir essa condição, então a gente iria zerar se a gente... Então vamos assumir que isso aqui é verdade para tentar simplificar a sua expressão para poder ver se isso nos ajuda em alguma coisa. Então, ao assumir que isso aqui é igual a zero, então isso aqui, né, isso daqui, ele está aqui, e isso daqui, ele está aqui. Então, você vai cancelar isso daqui e cancelar isso daqui, sobrando somente isso daqui. Então, nesse caso, né, nessa situação, a sua solução particular, ele se torna essa expressão, mais simples. Agora, se a gente derivar novamente essa expressão daqui, iremos obter essa expressão, novamente utilizando a regra do produto. E aí, agora, finalmente, substituindo as expressões obtidas na nossa EDO original,
iremos obter essa expressão daqui. Tem um bocado de simplificações que você vai fazer na hora de substituir. Então, você vai substituir, ó, você tem a sua equação original, que é essa EDO daqui, essa equação daqui, e aí você vai substituir o y duas linhas, substituir o y', substituir o y. Você vai substituir o y por essa expressão daqui, não quer dizer, por essa expressão daqui, o y, e aí você vai substituir o y' por essa expressão daqui, e o y duas linhas por essa expressão daqui, e aí você vai fazer um bocado de agrupamentos, simplificações, e aí utilizando o fato de que utilizando o fato que essa expressão aqui, ela é uma solução da nossa EDO, a gente vai conseguir, é uma solução da nossa EDO homogênea, você vai conseguir agrupar as expressões envolvendo o y1 e o y2, de modo que você obtenha algo desse tipo daqui, com essa sua solução da homogênea, que a gente sabe que vai ser igual a zero, porque a solução da homogênea é quando você faz isso aqui tudo igual a zero. Então você vai conseguir cortar várias coisas e no final das contas você vai obter apenas essa única expressão daqui, essa equação. E aí, com isso, a gente vai ter um certo sistema. Então, você tem primeiro, né, aquela restrição que você fez em assumir que isso daqui é igual a zero. E depois a gente fez, depois a gente chegou nessa expressão daqui. Então, eu vou escrever aqui. Então, obtemos um sistema aí de equações. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, existe uma técnica para você conseguir resolver esse sistema aqui. Então, o objetivo é você encontrar o 1' e o 2', né, que está aqui, em função do y1, y2, y', y2, y2', e aí você vai tentar resolver esse sistema. Então, isso aqui é um sistema linear, você assume que isso aqui são simplesmente números e resolve o sistema linear para achar essas duas variáveis, o 1' e o 2'. E aí você pode calcular o determinante dos coeficientes nesse caso, né? Como as suas incógnitas é esse U1', U2', então esse y1 e y2 aqui, e esse y1' e y2', eles seriam os coeficientes aqui do seu sistema linear. Então, se você pegar aqui e calcular o determinante, né, da matriz formada por esses coeficientes, né, y1, y2, y', y2', você vai ver que esse determinante ele vai ser exatamente o que a gente chamou de Wronskiano lá dessas funções y1 e y2. Então, isso daqui, né, a gente já viu que o y1 e o y2, né, como eles são o que a gente utiliza para poder fazer a combinação linear da solução do sistema homogêneo, a gente já sabe que eles são linearmente independentes, né? Então a gente sabe que esse daqui ele é diferente de zero. E aí, nesse caso, as soluções do nosso sistema linear será dado por essas expressões. Então, onde aqui embaixo é justamente esse determinante que a gente calculou daqui, ó, que a gente está assumindo que é diferente de zero. Por que ele está dividindo? Oi? Tipo assim, se você for resolver esse sistema aqui, né, pensa como se fosse números, e aí você meio que fazendo a resolução do sistema aqui, você vai obter exatamente uma expressão desse tipo daqui, sabe? Isso aqui é só você pegar esse sistema e você resolver ele. Então, vamos ver um exemplo prático. Vamos resolver
a equação y duas linhas mais y igual a tangente de t. Lembra que na aula passada a gente viu como resolver no caso onde essa função g de t que está aqui, né, é uma função do tipo seno de t, cosseno de t, do tipo exponencial de uma constante vezes t e também do tipo um polinômio de t. E agora a gente está vendo aqui um caso, aqui não é nenhum daqueles casos, a gente está vendo aqui um caso onde o g de t é tangente de t. Então como é que a gente resolve esse sistema? Como é que a gente resolve essa EDO? O primeiro passo é a gente procurar pela solução homogênea, ou seja, a gente faz isso daqui igual a zero para poder resolver. E aí, o que acontece? Então você tem aqui a nossa equação homogênea, aí você vai agora montar a equação características, a equação característica que vai ser r ao quadrado mais 1. E aí isso te dá que isso aqui não tem raiz real, né? Então você vai ter duas raízes complexas, mais ou menos i. Então a nossa solução homogênea vai ser dado por C1 cosseno de t mais C2 seno de t. Isso aqui é só usando as formulazinhas lá que a gente viu para o caso de uma raiz complexa. Tudo isso porque aqui a gente normalmente, no caso geral, você teria aqui mais uma exponencial de AT multiplicando aqui, mas só que como aqui o nosso A aqui, né, que seria a parte real, é igual a zero, então você vai ter que vai ficar com exponencial de zero, que é igual a 1, e aí fica somente essa expressão daqui. E aí, então a gente obteve aqui, né, que o nosso y1 de t é o cosseno e o nosso y2 de t é igual ao seno. Beleza. Então agora que a gente achou y1 e y2, precisamos calcular o Wronskiano dessas duas funções. Então a gente vai calcular a derivada do y1 e do y2. E aí o Wronskiano vai ser dado por cosseno de t vezes cosseno de t, menos seno de t multiplicado por menos seno de t. Isso vai dar cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, e isso é igual a 1. É muito bom, né, quando faz assim uma coisa que dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que resulta em 1. E aí, agora a gente vai usar essa formulazinha que a gente escreveu aqui, ó, para encontrar o 1' e o 2'. Aqui no caso a gente tem que a gente tinha aqui esse A aqui, que é exatamente o valor que acompanhava o y duas linhas, que na nossa expressão original, na nossa ideia original, ó, o A é o que acompanha o y duas linhas. E aí no nosso caso, aqui, o que acompanha o y duas linhas é 1, então o valor de A é igual a 1. Então, nessa formulazinha daqui, esse A aqui, ele vale 1. E o nosso g de t é tangente de t. Então, usando a formulazinha lá, vamos encontrar o 1' e o 2', que vai dar isso daí. Então, você vai ter aqui menos seno de t vezes tangente de t, que é igual a seno ao quadrado de t sobre cosseno de t. Esse é o 1', e agora o 2' vai dar simplesmente seno de t. Então vamos agora integrar o nosso 1'. Aí a gente usa o fato de que o seno ao quadrado de t é igual a 1 menos cosseno de 2t dividido por 2. Então, substituindo a nossa integral dali,
vamos ter isso daqui. Aí esse 2 no denominador a gente pode colocar para fora como meio, ficando com essa expressão. Aí você pode separar isso aí em duas integrais. E vai ficar 1 sobre cosseno, que é a secante, e cosseno de 2t sobre cosseno de t. Então, a integral da secante vai ser ln de secante de t mais tangente de t. E para a segunda a gente usa que cosseno de 2t é igual a 2 cosseno ao quadrado de t menos 1. Então, vamos ficar com essa expressão aí para o nosso U1 de t. E aí, resolvendo essa integral daqui, vamos obter essa expressão. E aí, a gente consegue, observe que essa expressão aqui, ela é idêntica, né, essa daqui. Eu consigo juntar aqui em um só. Então, ficamos com U1 de t igual a menos ln de secante de t mais tangente de t, do módulo, mais seno de t. Agora, o 2 de linha de t ele é um pouco mais simples, né? Vai ser a integral de seno de t, que é igual a menos cosseno de t. Então, agora que nós temos U1 de t e cosseno, e o U1 de t e U2 de t, a gente tem a nossa parte para a nossa solução particular. Lembra que a solução particular vai ser U1 de t vezes o y1 de t mais o 2 de t vezes y2 de t. Aí o y1 de t é cosseno de t e o y2 de t é o seno de t. E aí, substituindo as expressões que obtemos para o 1 e o 2, obtemos essa expressão para o nosso yp de t. E aí, a gente tem um parêntese que abre aqui e fecha aqui. Então, a gente vai expandir esse parêntese aqui, fazendo a distributiva, obtendo que isso aí é igual a menos ln de secante de t mais tangente de t, vezes cosseno de t, mais seno de t vezes cosseno de t, menos cosseno de t vezes seno de t. E quando tem coisa assim é muito legal, né? Que aí você corta isso daqui com isso daqui. E aí, então em resumo, nós temos que o nosso yp de t, a solução particular, vai ser igual a menos ln do módulo de secante de t mais tangente de t, vezes cosseno de t. E aí, finalmente, nós temos a nossa solução geral, que é a nossa solução da equação homogênea, mais essa solução particular que nós acabamos de obter. Então, essa é a nossa solução geral da nossa EDO. Y, duas linhas, mais y igual a tangente de t. Então, vamos ver mais um exemplo. Então, nós temos agora y duas linhas menos y de t, menos 2y igual a e elevado a 3t. Então, o primeiro passo é a gente encontrar a solução da equação homogênea. Então, a gente escreve a equação características, né, que vai ficar r ao quadrado menos r menos 2 igual a 0. E resolve essa equação achando dois valores para r, 2 e menos 1. Então, aqui agora nós temos duas soluções reais. Então, a nossa solução homogênea, da equação homogênea, vai ser igual a C1 vezes E elevado a 2t,
mais C2 vezes Z elevado a menos T. Então, esse 2 veio parar aqui, e esse menos 1 veio parar aqui multiplicando T. Então, aqui no caso, nós temos que o nosso y1 é igual a e elevado a 2t e o y2 é igual a e elevado a menos t. Então, portanto, y1 é igual a e elevado a 2t e y2 é igual a e elevado a menos t. E agora vamos calcular o Wronskiano desse y1 e y2. Então, primeiro a gente calcula a derivada de cada um deles e depois calcula lá o nosso determinante, obtendo menos 3 vezes z elevado a t. Então, esse vai ser o nosso Wronskiano. Então, o próximo passo é encontrar o nosso U1', U2', utilizando a formulazinha que a gente obteve lá na resolução daquele sistema linear. E aí o nosso U1' vai ser igual a 1 sobre 3 vezes z elevado a t. E o nosso U2', usando a formulazinha lá, vai ser menos 1 sobre 3 vezes z elevado a 4t. E aí a gente integra, né, esse U1' e U2' para poder achar U1 e U2. Então, integrando o nosso U1 de t, iremos obter 1 sobre 3 vezes z elevado a t. Integrando o nosso U2 de t, iremos obter menos 1 sobre 12 vezes z elevado a 4t. E aí agora a gente pode escrever a nossa solução particular, fazendo U1 de t multiplicado por y1 de t, mais U1 de t multiplicado por y2 de t. Então, substituindo nessa expressão que eu acabei de falar agora, e simplificando, obteremos 1 sobre 4 vezes e elevado a 3t. Observe que aqui eu tenho e elevado a 3t, né, que é a mesma coisa que eu tenho aqui, né, na minha função g de t, e elevado a 3t. Vocês lembram que na aula passada a gente aprendeu, na verdade, um método de resolver, de encontrar uma solução particular para essa EDO aqui, né? Assumindo que a solução particular é uma constante A vezes o e elevado a 3t. Então, se a gente utilizasse o método da aula passada, a gente iria obter aquela mesma expressão lá que a gente obteve agora. Então, no caso lá, a gente iria encontrar esse 1/4 aqui, né? Multiplicado por esse e elevado a 3t. Então, aqui agora, na verdade, a gente utilizou um método um pouco mais geral, mas que também funciona para esse caso que a gente achou um jeito um pouco mais simples de resolver na aula passada. E aí, agora que você tem a solução particular, você faz a solução geral, que vai ser dado pela soma da solução da equação homogênea mais a solução particular que acabamos de obter. Beleza. Sim. Então vamos falar agora sobre oscilações mecânicas. Vamos ver uma EDO que descreve um sistema físico. Então a EDO que descreve um sistema massa-mola com amortecimento e força externa é dada por m, y, duas linhas, mais... Essa eu não esqueci. Essa letra ficou parecendo com y. Não, vou deixar assim mesmo. Essa letra aqui, né, que parece um y, na verdade ele é um gama. E você diferencia ele do y, que o y tem essa perninha daqui. Ó. Então, você tem a EDO aqui, m vezes y, duas linhas, mais gama, y', mais k, y igual a f de t. E o que é cada uma dessas coisas aí? O que é esse m minúsculo, esse gama, esse k e esse f de t? Você ia falar aí agora. Você ia falar o certo. Coeficiente da... Isso. O m é a massa. Esse gama é um coeficiente de amortecimento. O k é a constante da mola, na verdade. O F de T é uma força externa e o Y de T vai ser o deslocamento da massa. Então, esse Y
ele te dá a posição da massa, que está se movendo aí com a mola. Então, o objetivo é você encontrar o y que descreve a posição da mola. Ou melhor, a posição da massa que está presa à mola. Então, vamos ver alguns casos aqui. O caso 1, oscilações livres não amortecidas. Ou seja, você tem zero de amortecimento e você tem uma força externa de zero. E aí você simplifica a sua EDO para MY duas linhas mais KY igual a zero. Né? Que aí, ó, esse carinha aqui desapareceu. E aí esse carinha aqui é zero. E ficou somente com isso aqui mais isso aqui igual a zero. E aí, dividindo essa equação aqui por m, iremos obter y duas linhas mais k sobre m vezes y igual a zero. E a gente escreve a equação característica e obtemos que ele vai ter duas raízes complexas dada por mais ou menos i vezes raiz de k sobre m. E aí, nesse caso, né, a nossa solução, observe que a parte real aqui é igual a zero. Então, o nosso y de t vai ser igual a C1 vezes cosseno de raiz de k sobre m vezes t, mais C2 vezes seno raiz de k sobre m vezes t. Então, tranquilo, né? Onde a gente chama esse raiz de k sobre m de frequência natural. Beleza. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, em um sistema massa-mola, temos m igual a 1 kg, k igual a 4, sem amortecimento e nem força externa. E aí queremos encontrar a solução geral, né? Então, a nossa EDO para esse sistema vai ser dado por y duas linhas, que no caso aqui a massa é 1, né? Multiplicando por isso aqui, mais a nossa constante aqui da mola é 4 vezes y, tudo isso igual a zero. Já que a parte do y' não aparece, né, porque não tem amortecimento, e aqui é zero porque não temos força externa. Então, primeiro a gente encontra a equação característica disso daqui, que vai dar raízes r igual a mais ou menos 2i. E aí, a gente escreve a nossa solução. Então, você vai ter C1 vezes cosseno de 2t, mais C2 vezes seno de 2t. E aí, esse C1 e esse C2 aqui, você pode encontrar, se você souber a posição da mola, a posição da sua massa em alguma unidade do tempo, e aí você vai conseguir, a partir disso, encontrar... Quer dizer, você vai precisar disso e também da velocidade da mola também. Você vai precisar da posição e da velocidade da mola em alguma posição, em algum momento do tempo, e aí isso vai permitir você encontrar valores de C1 e C2 para a sua função y de t, que vai agora te permitir encontrar a posição da sua massa em qualquer tempo no futuro. Agora vamos para o caso 2, que é oscilações livres amortecidas, com o f de t igual a zero. Então, aqui agora você entrou com esse gama y' daqui. Aí, a nossa equação característica vai ficar mr ao quadrado mais gama r mais k igual a zero. E aí, utilizando a fórmula de Bhaskara, você encontra as raízes dessa equação. E aí você tem algumas situações, né, nisso aqui, né? Por exemplo, no caso onde, se por um acaso o y ao quadrado ele for menor do que 4mk, então isso daqui vai ficar um número negativo, então você vai ter raízes complexas. E aí, nesse caso, a gente fala que você tem um sistema subamortecido.
Então, você vai ter raízes alfa mais ou menos IB, né? Aqui no caso, o alfa aqui nesse caso é igual a menos gama sobre 2m, e o beta vai ser raiz do módulo disso daqui dividido por 2m. E aí isso vai te dar o seu beta, e aí a sua função que determina a posição da massa é dada por essa expressão daqui, né? Então aqui agora eu tenho esse e elevado a alfa t, e tenho aqui o beta t aqui dentro do cosseno e do seno. E aí temos o caso onde isso daqui, esse gama ao quadrado é exatamente igual a 4mk, você fala que você está com um sistema criticamente amortecido. E aí nesse caso, né, como o seu delta ali vai ser igual a zero, você tem uma única raiz, e aí a sua solução fica C1 mais C2 vezes T, multiplicado por E elevado a essa raiz, multiplicado por T. E, finalmente, o caso onde isso daqui é maior do que isso daqui, então você vai ter uma raiz positiva. Você vai ter uma raiz de um número positivo, e aí você fala que você tem um sistema super amortecido. E essa solução vai ser dada por essa expressão. Então vamos ver um exemplo aqui. Considere m igual a 1, gama igual a 2 e k igual a 4. E aí vamos resolver esse EDO aqui do nosso sistema de massa e mola. Então, o primeiro passo é você determinar a equação característica, que vai ser r ao quadrado mais 2r mais 5 igual a 0. A gente calcula aqui o nosso delta, que vai dar menos 16. Então aqui você caiu no caso subamortecido, né? Então a gente vai ter, quer dizer, isso, no caso subamortecido. E aí você vai ter as raízes, fazendo as contas, usando a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar menos 1 mais ou menos 2i. Então a sua solução, y de t, vai ser dado por e elevado a menos t vezes C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Aí onde esse 2 ele veio parar aqui, e esse menos 1 ele veio parar aqui multiplicando t no expoente do e. E aí agora vamos para o caso 3, que é o caso onde o f de t ele é diferente de zero, se chama de oscilações forçadas. Então, você vai ter agora a solução da equação homogênea mais a solução particular da sua EDO original. E aí você chama essa solução da equação homogênea de transiente, e a solução particular você chama de estado estacionário. Então, por exemplo, resolva y duas linhas mais 4y igual a seno de 2t. Então, aqui esse caso ele não tem amortecimento, já que não aparece o y', né? Mas você tem essa força externa aqui. Então, o primeiro passo a gente vai resolver a equação homogênea. Então, a sua equação homogênea vai ser y duas linhas mais 4y igual a 0, obtendo duas raízes complexas mais ou menos 2i. Então, a sua solução homogênea vai ser dada por C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Então, aqui nesse caso, o nosso y1 é igual a cosseno de 2t e o nosso y2 é igual a seno de 2t. A gente calcula o Wronskiano dessas duas funções.
Primeiro passo, a gente calcula as derivadas do y1 e do y2. E aí depois calcula o nosso Wronskiano, que nesse caso vamos obter 2, graças a isso daqui que vai dar 1. E aí, agora a gente utiliza a fórmulazinha para encontrar o nosso U1' e o nosso U2'. Então esse é o nosso U1' e agora o nosso U2'. E aí vamos ter que integrar essas duas funções para poder encontrar o 1 e o 2. Então vamos integrar primeiro o nosso U1. Vamos obter essa expressão para U1 de t. E vamos integrar o nosso U2 de t, obtendo essa expressão. E aí, com isso, agora a gente consegue encontrar a nossa solução particular. Observe que está tendo que calcular umas integrais bem chatinhas de ser calculado aqui, envolvendo funções trigonométricas e tal. Mas você observa que a nossa EDO aqui, né, nós temos uma coisa do tipo seno de 2t. Então, a gente viu na aula passada um método um pouco mais fácil de calcular do que o que nós estamos usando aqui agora. Usando esse Wronskiano, usando esse U1' e esse U2', etc. Esse método que eu estou usando aqui agora é muito mais complicado, mas é um método mais geral que funciona para muito mais casos. Então, a gente está meio que usando, né, esses casos que a gente poderia resolver de uma forma mais simples, mas a gente está utilizando para poder a gente treinar esse novo método que funciona para casos mais gerais. Então, agora que nós achamos o nosso U1 de t e o nosso U2 de t, nossa solução particular vai ser U1 de t vezes o Y1 de t, mais o 2 de t vezes o Y2 de t. Então, a nossa solução particular vai ficar assim. Beleza, então agora a gente pode escrever a nossa solução geral somando a solução particular da equação homogênea com essa solução particular que nós obtivemos aqui, obtendo essa expressão enorme. Então, basicamente, essa parte de oscilações mecânicas foi uma aplicação dos métodos que a gente viu de resolução de equações homogêneas e não homogêneas, né, de segunda ordem e lineares, com os coeficientes constantes do y duas linhas, y' e do y. Que aí você vai escrever sempre a equação característica, achar as raízes, etc. Então, a gente tem que aprender bem essa parte aí de você resolver, principalmente as equações homogêneas e também essa parte de você utilizar esse U1 de t, U2 de t, ele é um caso um pouco mais avançado, é bom vocês aprenderem, vocês saberem que existe, mas provavelmente não é uma coisa que eu pretendo possivelmente cobrar na prova. Eu devo talvez assim fazer mais esses casos onde a função g de t é do tipo exponencial, ou então do tipo trigonométrico, ou do tipo polinomial, para poder utilizar o método da aula passada, que é um pouco mais fácil de resolver. Beleza?